Vamos nos preparar para o nosso Evangelho de hoje, pedindo autorização ao nosso Mestre amado Jesus, para darmos início à nossa ceia espiritual, para que possamos juntar a essa mesa todos os nossos amigos, benfeitores espirituais, nossos irmãos encarnados e desencarnados, e que nesse momento possamos juntar as energias dos dois planos, físico e espiritual, para absorvermos todos os benefícios emanados do alto, que desce sobre nós em forma de verbo da palavra do nosso Mestre amado Jesus e seus ensinamentos. Vamos dar início ao nosso Evangelho com uma leitura da mensagem do livro Ceifa de Luz de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, ante o Divino Semeador. Vamos ver. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Jesus, Marcos 4:3. Jesus é o semeador da terra e a humanidade é a lavoura de Deus em suas mãos. Lembremo-nos da renúncia exigida à semelhante chamada à produção que se destina ao celeiro, para que não venhamos a sucumbir em nossas próprias tarefas. Atirada ao ninho escuro da gleba em que lhe cabe desabrochar, sofre extremo abandono, sufocada pelo peso do chão que lhe esmaga o envoltório. Sozinha, é oprimida, desenfaixa-se das forças inferiores que a constringe, a fim de que seus princípios germinativos consigam receber as bênçãos do céu. Contudo, mal se desenvolve e habitualmente padece o assalto de vermes que lhe maculam o seio, quando não experimenta uma avalanche de lama por forças temporais. Ainda assim, obscura e modesta, a planta nasce e crê instintivamente na sabedoria da natureza que lhe plasmou a existência, e cresce para o brilho solar, vestindo-se de frondes tenras e florindo em melodias de perfumes e beleza para frutificar mais tarde nos recursos que sustentam a vida. À frente do semeador sublime, não esmoreça ante os pesares da incompreensão e do isolamento, das tentações e das provas aflitivas e rudes. Crê no poder divino que te criou para a imortalidade e no silêncio do trabalho incessante no bem a que foste trazido. Ergue-te para a luz soberana e na certeza de que, por meio da integração com o amor que nos rege os destinos, chegará sobre a generosa proteção do celeste pomicultor a frutificação da verdadeira felicidade. Jesus, Mestre amado e querido, pedimos nesse instante que ore por todos que estão ouvindo esse Evangelho, por todos que têm acesso a essa ceia espiritual através das redes sociais, através dos grupos Prece Espírita, Allan Kardec, Reflexões Diárias Portugal, através do canal do YouTube do Reflexões Diárias, através dos grupos Caminho da Espiritualidade, grupos de WhatsApp, grupos de Face, através de áudios, dos grupos de tratamento espirituais, enfim, através de qualquer meio digital que possa ter em contato com esse Evangelho, que eles possam ser abençoados. Todos os nomes colocados em orações nos grupos também possam receber a visita dos benfeitores espirituais, Pai. Graças a Deus. Vamos dar início ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Saiu o capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Instruções dos Espíritos. Dar-se-á àquele que tem. Item 13. Seus discípulos se aproximando lhe disseram:
por que lhe falais por parábolas? E ele lhe respondendo disse, é porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas para eles não foi dado, porque todo aquele que já tem, se lhe dará ainda, e estará na abundância. Mas aquele que não tem, se lhe tirará, mesmo que tenha. Por isso, eu lhes falo por parábola, porque vendo, eles não veem, escutando, não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumpre neles quando disse, escutarei com os vossos ouvidos e não ouvireis. Olhareis com vossos olhos e não vereis. São Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 14. Prestai bem atenção naquilo que ouvis, porque se servirás para convosco da mesma medida da qual vos servides para com os outros. E vos dará ainda mais, porque se dará àquele que já tem para aquele que não tem. Se tirará mesmo o que tem. São Marcos, capítulo 4, versículo 24 e 25. Dar-se àquele que já tem e tira àquele que não tem. Meditai estes grandes ensinamentos que frequentemente vos parecem paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Não a recebeu senão porque tentou dela tornar-se digno. E o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Esses esforços firmes, perseverantes, atraem as graças do Senhor. É um imã que chama para si as melhoras progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para escalar montanhas santas no cume, da qual está o repouso depois do trabalho. Tira aquele que nada tem ou que tem pouco. Tomai isto como uma oposição figurada. Deus não retira às suas criaturas o bem que se dignou a fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências, os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouve pela vossa alma, e não interpretei de maneiras tão grosseiramente injustas as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que havia recebido pouco, é o próprio Espírito, Ele mesmo, que pródigo e negligente não sabe conservar o que tem e aumenta na fecundidade o óbolo que lhe caiu do coração. Aquele que não cultiva o campo do trabalho de seu pai, lhe ganhou e o qual ele herda, vê esse campo se cobrir de ervas parasitas. É seu pai quem lhe toma a colheita que ele não quis preparar. Deixou as sementes destinadas a produzir nesse campo mofar pela falta de cuidado. Deve acusar o pai se elas não produzem nada? Não. Em lugar de acusar aquele que tinha tudo preparado para ele de retomar os dons, que acuse o verdadeiro autor de suas misérias, que então, arrependido e ativo, se lance à obra com coragem, que rompa o solo ingrato com esforços da sua vontade, que lave fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, e que nele julgue com confiança a semente que tiver colhido como boa entre más, e que regue com seu amor e sua caridade, e Deus, o Deus do amor e da caridade, dará àquele que já recebeu. Então ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão produzir 100 e outro 1000. Coragem, lavradores, tomai vossas grades e vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai aí a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor fará reproduzir os frutos de caridade. Um Espírito Amigo, Bordeaux, 1862. Quando analisamos, pelo lado espiritual desse Evangelho, quando fala, será dado àquele que mais tem e será retirado àquele que nada tem.
ou que tem muito pouco. Muitas pessoas compreendem errado como que Jesus poderia dar, nosso Pai, né, Deus poderia dar mais àquele que tem e tirar daquele que não tem. Essa visão materialista, né, se contradiz com tudo aquele amor e a grandeza de Jesus. Mas quando olhamos pelo lado espiritual, essa dar àquele que já tem nada mais é do que a aquisição dos bens espirituais através do nosso trabalho, através da nossa entrega, né? Através dos nossos valores morais adquiridos frente às obras do Senhor, frente aos exemplos do Senhor. E aqueles que não valorizam esse trabalho, seu espírito acaba sintonizando com energias negativas e vai perdendo aquela luz, aquele brilho e se entregando a essa fonte negativa de energia. Com isso, vai perdendo aquele pouco de luz que ele já havia adquirido. É comum nós transferirmos a nossa responsabilidade dos nossos erros, das nossas falhas, a terceiros, né? Eu sou infeliz porque meu pai me faz infeliz, minha mãe me faz infeliz, meu trabalho me faz infeliz, meu companheiro, minha companheira, porque o meu prefeito, o meu governador, o meu presidente. Ou seja, estou sempre transferindo a responsabilidade da minha felicidade, das minhas necessidades a terceiros. Porque eu nunca sou reconhecido. Me esforço, me entrego, mas não tenho valor. Eles não reconhecem o meu trabalho, não reconhecem o meu valor, e isso me faz infeliz. Agora, qual é a responsabilidade de terceiros em fazer você feliz ou não? Essa é uma responsabilidade exclusivamente sua, porque você herdou esse dom de Deus de se transformar através da sua reforma, através do distanciamento do plano físico para o plano espiritual, com mais paciência, com mais humildade, com mais resignação, com mais compreensão da capacidade que cada um tem de entendimento em determinados momentos de suas vidas. Essa compreensão, essa cobrança que nós fazemos é muito relativa. Hoje, pessoas que nos fazem infelizes por determinados atos ou atitudes, amanhã é totalmente diferente. Nós passamos a ser felizes por outros atos, aqueles então já deixam de existir. Ou seja, vivemos constantemente transferindo as nossas responsabilidades a terceiros, sendo que a única responsabilidade de cuidar do nosso coração é nosso. Nós temos que arar a nossa terra, retirar o joio, com o nosso suor, com as nossas lágrimas, molhar as plantas do trigo que vem nascendo. Cabe a nós, exclusivamente a nós, sermos pessoas melhores, buscarmos na nossa compreensão, no nosso entendimento, a valorização desses conflitos, quer seja com os nossos parentes, quer seja os comerciais, quer seja com a comunidade. Compreender que cada um tem um ponto de vista e uma compreensão que deve ser levada em conta na hora dos conflitos. Quando nós estivermos com valores espirituais adquiridos, passamos a olhar para todos esses
irmãos que nos cercam, que nos rodeiam e que hoje nos magoam com outro olhar, às vezes com um olhar de caridade, com um olhar de amparo, com um olhar de amor, por compreender que eles necessitam tanto do nosso amparo como nós também o necessitamos do nosso Pai. Por isso que, quando esses valores adquiridos se tornam permanentes em nossos corações, nós passamos a crescer, a evoluir espiritualmente. Passamos a ter muito mais do que aquilo que nós já tínhamos. Enquanto que quando a gente vive transferindo as nossas responsabilidades, quando nós fugimos da nossa entrega às leis divinas, quando nós contrariamos o Evangelho deixado pelo nosso Mestre, nós vamos perdendo o pouco que temos. Vamos nos fechando numa escuridão, deixando as ervas daninhas tomar conta dos nossos corações. Nosso espírito adoece, o nosso corpo físico sofre as consequências, o nosso emocional enfraquece, depressões, angústia, pânico. Vamos perdendo cada dia a vontade de viver, o amor pela vida. Tudo se distancia daquela felicidade que tanto almejamos. Que possamos, através da prática diária das orações, da entrega aos nossos irmãos necessitados, do amor, da caridade, do estudo edificante, do conhecimento do Evangelho, adquirir novos valores para combater esse ostracismo que nos prende aos vícios, que nos prende às paixões materiais e que cada vez diminui mais a nossa evolução. Por isso eu peço a todos, revejam suas atitudes, mudem o que tiver que ser mudado, se entregue, busque mais se entregar para que você possa receber a mesma moeda. Ilumine mais caminhos para que seu caminho possa ser iluminado. Quanto mais você tiver de bondade em seu coração, de amor, de caridade, mais você receberá. Quanto mais ódio, mais rancor, mais angústia, mais tristezas, mais raivas, mais desejos de vingança, mais você se perderá e se afastará do caminho exemplificado pelo nosso Mestre amado. Por isso, o nosso Evangelho de hoje convida vocês. Quanto mais temos, mais adquirimos. Quanto menos tempo temos, mais perderemos. Escolha você em adquirir ou perder os valores. Essa é uma escolha individual. Cada um de nós se faz detentor desse direito de escolher o caminho a ser trilhado, mas com a consciência de que o caminho escolhido nos trará as consequências na medida das escolhas que tivermos, boas ou más. A cada dia recebemos o nosso presente diário, embrulhado num papel lindo e bonito com laços coloridos. Muitas vezes nem abrimos o presente para vermos o que tem dentro. Fechamos os nossos olhos a esse presente diário, ficamos presos no presente anterior, nos presentes anteriores, deixando de viver
o dia de hoje, deixando a raiva, a vingança, o ódio, o ostracismo, as paixões e os vícios dominar a dádiva da vida que recebemos diariamente. Que possamos nas nossas orações pedir com fé, com amor, com caridade, a força para superarmos todas as barreiras que nos são impostas por essa fixação nos prazeres físicos. Que possamos valorizar os verdadeiros valores, aqueles adquiridos para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Por isso hoje, nessa noite, ao deitar, que cada um de nós possamos refletir qual caminho estamos seguindo e o que será necessário para repararmos os nossos erros, mudarmos de rota e chegarmos aos braços do Pai, que nos aguarda ansioso. Deus Pai de amor, misericórdia e bondade, estamos aqui encerrando o nosso Evangelho, pedindo que coloque nestas águas aqui postas os remédios que irão curar as nossas doenças da alma, as nossas doenças emocionais, que refletem no nosso corpo físico. Que seja retirada dos planetas etéreos, da força da lua, que seja retirado das plantas medicinais, dos minerais, os elementos necessários que transformarão essa simples água num refrigério para as nossas dores. Pedimos ainda, Pai, que olhe pelos doentes nos leitos de hospitais, que olhe para aqueles que perderam seus lares através dos infortúnios ocultos, que vivem em barracões, que vivem em tendas fugindo de guerras e tragédias naturais, que olhe para aqueles que não têm lar, que vagueiam para a rua sem nenhuma dignidade, que olhe para aqueles pais de família que não têm um pão para levar no sustento aos seus filhos, que olhe para aqueles que estão nos presídios, para os idosos, para os jovens órfãos, que olhe por todas as pessoas dos grupos de Messenger, de WhatsApp, de Face, que colocaram seu nome nos pedidos de orações. Olhe por cada um dos administradores, olhe por cada um dos ouvintes do canal do YouTube e de todos aqueles que de alguma forma têm acesso a esse Evangelho. Leve luz, leve paz, saúde e harmonia nos seus lares. E que esse abraço fraterno possa trazer a serenidade e a harmonia entre corpo físico e espiritual. Graças a Deus. E para encerrarmos nosso Evangelho, vamos fazer a oração que tu nos ensinaste. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Graças a Deus, que Deus seja louvado, que assim seja.